Olá, chuchus, tudo bem? Bem, na aula passada a gente começou o conteúdo de ligações químicas, então. A gente tinha visto, então, que os átomos ligam-se uns aos outros para adquirir estabilidade. Essa estabilidade corresponde a 8 elétrons na camada de valência, né? Que é a regra do octeto. Lembre, pessoal, que isso é uma regra geral. Assim como também, deixa eu fazer um comentário, na tabela periódica, alguns me perguntaram, sempre que a gente fala em propriedades, são regras gerais, né, pessoal? Então, claro, existem várias exceções. Bom, mas a regra do octeto, então, pessoal, fala de regra de forma geral, né, 8 elétrons na última camada. Existem várias exceções à regra. Mas vamos por partes, né? Lembre que o hidrogênio é uma exceção importante, existem outras, mas o hidrogênio nesse momento é uma exceção importante. Ele se estabiliza, ele tem um elétron na sua última e única camada e se estabiliza com 2. Ele tem tendência, portanto, a receber mais um elétron para se estabilizar. Bom, a gente tinha visto também que existem 3 tipos de ligações. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Ligação iônica é aquela que ocorre uma transferência de elétrons, alguém perde elétrons e alguém ganha. Então, eu vou ligar alguém que tem tendência a perder elétrons com alguém que tem tendência a ganhar elétrons. A ligação covalente é um compartilhamento de elétrons. Então, vou ligar elementos que têm tendência a ganhar elétrons. E a ligação metálica, que ocorre entre os metais que têm tendência a perder elétrons. Bom, pessoal, o que tem de importante, então, na aula de hoje? Qual vai ser o nosso encaminhamento? Então, na aula de hoje, a gente vai formar alguns compostos, né? Ligação iônica e covalente. Aí, na aula seguinte, a aula que vem, a gente vai falar de ligação metálica. E aí, volta a montar os compostos aqui. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Tipos de ligações, então, exemplos. Quero que você apresente em seu caderno as fórmulas dos compostos formados pelos átomos dos seguintes elementos e identifique que tipo de ligação você tem em cada caso. Bom, então vamos lá, pessoal. Você pode receber a informação de várias maneiras. Então, eu coloquei aqui 6 exemplos para você observar que eu posso receber os dados do meu exercício de várias maneiras. Entre elas, e que não está aqui, tabela periódica. Um exercício pode te oferecer tabela periódica e você puxa direto os dados. Fora isso, pessoal, então olha só, eu quero fazer a ligação entre o sódio e o cloro. E o teu objetivo nessa parte aqui de ligações, pessoal, não só mais fazer ligação, mas também saber símbolo dos principais elementos. Então, lá, estou colocando aqui, nestes exemplos, os nomes, para que a gente já comece a memorizar os símbolos. Então, eu tenho o sódio, que é um metal alcalino, e eu quero ligar com o cloro, que é um halogênio. Como é que faço isso, pessoal? Então, o sódio, qual que é o símbolo do sódio? Olhe na sua tabela, Na. Se ele é um metal alcalino, em que grupo da tabela ele está? No grupo 1 da tabela periódica. Se ele está no grupo 1 da tabela periódica, e só para você lembrar, pessoal, nomenclatura antiga, é o grupo 1A. Significa que ele tem um elétron na camada de valência, correto? Se ele tem um elétron na camada de valência, ele tende a perder o 1 e se estabilizar com a camada anterior ou ter que procurar 7? A tendência é perder um elétron. Então, ele perde um elétron. Tudo bem? Se ele perde um elétron, ele vai fazer uma ligaçãozinha só. Já o cloro, pessoal, o cloro, símbolo dele, Cl. Se ele é um halogênio, halogênio é o grupo 17, que é o grupo 7A. Tudo bem? Grupo 7A significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, é mais fácil para ele perder 7 ou ir à caça de 1. Ele vai querer ganhar 1. Então, lá, a tendência dele é ganhar 1. Tudo bem? Veja que nesse momento eu nem montei o meu composto ainda, mas eu já sei que tipo de ligação eu tenho. Por quê? Porque se o sódio quer perder elétrons e o cloro quer ganhar elétron,
Ora, se um perde, outro ganha, a ligação é do tipo iônica. Tá tudo bem? Como é que a gente forma esse composto? Lembra lá na aula passada do esquema de Lewis, que é o símbolo do elemento com os elétrons da última camada? Vou usar esse símbolo de Lewis. Então, eu vou pegar aqui o sódio, símbolo do elemento, com o elétron da última camada. Quantos elétrons ele tem na última camada? Um elétron. Lembra que o elétron posso representar, não existe, né, uma regra oficial, mas pode representar por bolinha, asterisco, cruzinha, certo? E o cloro, que tem quantos elétrons na última camada? 7. Lembre, pessoal, que eu distribuo, vou fazer uma representação diferente aqui, só para você identificar de quem que é o elétron, mas claro, mais pra frente você representa de uma forma só, porque elétron é elétron, né, pessoal? É que nem moeda de R$1. Se eu tenho uma moeda de R$1, você tem uma moeda de R$1, não precisa fazer uma representação diferente, pessoal. R$1 é R$1, tudo bem? Não importa quem seja. Ok, então vamos lá, pessoal. Eu quero fazer uma transferência de elétrons. Olha como é lógico, pessoal. Se o sódio quer perder um elétron e o cloro quer ganhar um elétron, eu transfiro esse elétron do sódio para o cloro. O sódio perde um elétron, se estabiliza com a camada anterior, e o cloro, que tinha 7 e ganha 1, fica com 8, se estabilizando também. Tá tranquilo? Transferir os elétrons. Bom, essa fórmula que representa lá o sódio e o cloro, pessoal, o que acontece com essa representação? Ela pode ser feita desta maneira, como está aqui, mas eu posso representar desta maneira também. O que aconteceu com o sódio? Ele perdeu um elétron. Como é que eu represento perder um? Mais um. O cloro ganhou um elétron, menos um. Então, pessoal, essa representação aqui também está me dizendo que eu fiz uma transferência de elétrons. Tudo bem? E eu posso representar de uma terceira maneira. Como? Quantos átomos de sódio eu usei? Um átomo de sódio só. Quantos átomos de cloro eu usei? Um átomo só. Então, lá, um de sódio e um de cloro. O 1 não precisa aparecer. Certo? Bom, cada uma dessas representações recebe um nome. Essa que aparece os elétrons, a gente chama de fórmula eletrônica. Aparece os elétrons, é a fórmula eletrônica. Tudo bem? Essa maneira aqui representa os íons. A gente pode chamar de íon fórmula. Belezinha? E esse último só apresenta quantos átomos eu estou usando. É chamada de fórmula mínima. Tá tudo bem? Muito bem, pessoal. Tranquilo até aqui? Vamos para o segundo exemplo? Então, eu tenho agora, quero fazer a ligação entre o cloro, que está no grupo 7A, nomenclatura mais antiga, e o hidrogênio, que tem número atômico 1. Como que eu faço isso? Então, o cloro está no grupo 7A, tem 7 elétrons na camada de valência, ele vai querer fazer o quê? Ganhar um elétron. Tudo bem? Então, 7 elétrons, para ele é mais fácil ganhar um do que perder os 7, certo? O hidrogênio, por sua vez, ele tem o quê? Número atômico 1. Ele tem um elétron na camada de valência, mas ele é uma exceção, pessoal. Qual é o detalhe importante? Ele se estabiliza com 2 elétrons. Isso significa que ele vai querer ganhar um elétron. Belezinha? Aí, pessoal, veja, se os dois querem ganhar, que tipo de ligação você tem? Olha lá, ganha elétron, ganha elétron. Se os dois querem ganhar, a ligação é do tipo covalente. Tudo bem? Bom, agora o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero montar o composto. Então, como é que eu faço?
Eu vou pegar o hidrogênio, pegar o cloro aqui. E vou pegar o hidrogênio. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Lembra que eu represento aos pares. Vou dar uma deslocadinha aqui nesse elétron. 7 elétrons. E o hidrogênio tem um único elétron. Como é que eles fazem? Eles compartilham um par de elétrons. Então, esse par de elétrons, ele é compartilhado pelos dois. Então, lá, esse par de elétrons vem aqui, estabiliza o cloro e estabiliza o hidrogênio. Estabiliza o cloro e estabiliza o hidrogênio. Então, isso é um compartilhamento. Pessoal, olhe para cá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma representação para você identificar a diferença. Mais para frente, a gente só faz um deslocamento do par de elétrons. Então, lá, eu vou representar um compartilhamento. Mais para frente, você não representa isso aqui, você só aproxima o elétron para quem ele fica por mais tempo. Lembra da eletronegatividade? Tendência a atrair elétrons? Pois é. Então, essa é uma representação só inicial. Tudo bem? Muito bem. Olha a diferença entre um e outro, pessoal. Aqui você tem uma ligação iônica. Um perdeu, outro ganhou. Perde, transfere. Aqui você tem uma ligação covalente, os dois querem ganhar, então ninguém perde, não transfere nada, ele compartilha. Isso significa que esse par de elétrons, nesse momento agora, pertence aos dois, beleza? Outra coisa que eu quero que você observe, pessoal, que nesse par de elétrons, um elétron é do cloro, o outro elétron é do hidrogênio. É como se fosse uma vaquinha, cada um participou com um elétron. Tranquilo? Muito bem. Como é que eu posso representar? Da mesma forma, eu tenho lá. Essa aqui é a fórmula que apresenta os elétrons, é chamada de fórmula eletrônica. Tá, beleza? Bom, agora pare lá e preste atenção. Eu tenho uma outra representação, pessoal, que a gente só usa para ligação covalente, que é essa aqui. A ligação que eu fiz, eu represento por um traço. É chamada de fórmula estrutural. Por quê? Porque mostra a estrutura, a ligação. Certinho? E existe uma terceira fórmula que é semelhante à fórmula mínima, mas recebe um outro nome. Ela é chamada de fórmula molecular. Olha lá, pessoal, como é que eu faço? Aqui tem alguns detalhes, pessoal. Lembra lá da eletronegatividade? Direita superior? Então, é mais ou menos isso. Quem que fica na frente na fórmula molecular? O hidrogênio, se você olhar na tabela periódica, está para o lado esquerdo. O cloro está para o lado direito. Então, o hidrogênio fica na frente e vem o cloro. Aqui eu tenho a fórmula molecular. Um hidrogênio e um cloro. Tudo bem? Então, veja, pessoal, olha a diferença entre os dois casos. Então, na ligação iônica, transferência de elétrons, eu transfiro, tem a fórmula eletrônica, assim como na ligação covalente, eu compartilho os elétrons, fórmula eletrônica. Para a ligação iônica, como ocorre uma transferência de elétrons, alguém perde, alguém ganha, forma-se cátions e ânions, o que acontece aqui, pessoal? O sódio está perdendo o elétron, o cloro está ganhando o elétron. Então, eu represento dizendo que é um íon fórmula. Tudo bem até aqui? Ok, pessoal. E aí, nesse caso, íon fórmula só para ligação iônica, certo? Íon fórmula, formou-se íons. Agora, na ligação covalente, tem uma outra representação. Essa representação a gente usa só para ligação covalente. É chamada de fórmula estrutural. Então, lá está aparecendo a estrutura, quantas ligações eu tenho envolvidas. E aqui, pessoal, fórmula mínima. Fórmula mínima e fórmula molecular, elas têm o mesmo objetivo. Diz quantos átomos eu estou usando na minha ligação. Então, lá, um de sódio, um de cloro, o 1 não precisa aparecer. Aqui na fórmula molecular eu usei um hidrogênio e um cloro, o 1 não precisa aparecer. Aqui a gente chama de fórmula mínima e aqui a gente chama de fórmula molecular. Tudo bem? Tranquilo? Ok.
Vamos lá então, pessoal. Quero fazer a ligação entre o cálcio e o iodo. Como que eu faço isso? Bom, o cálcio está no grupo 2. Se ele está no grupo 2 da tabela periódica, ele está no grupo 2A. Se ele está no grupo 2A, nomenclatura mais antiga, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Pare e pense. Se o átomo tem 2 elétrons na camada de valência, é mais fácil para ele perder 2 elétrons ou ganhar 6? Perder 2. Ah, mas por que perder 2? Porque perdendo 2, ele se estabiliza com a camada anterior. Então, se você olhar aqui, eu vou fazendo um cantinho, pessoal. Não é do item D, é só para você acompanhar. O cálcio tem número atômico 20. Então, lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Aqui está a minha última camada, certo? Se esse meu átomo perder esses 2 elétrons, quem é que passa a ser a última camada dele? A camada 3. E passa a ter quantos? 8 elétrons. Por isso que para quem tem de 1 a 3 elétrons na última camada, é mais fácil perder e eliminar a última camada para se estabilizar com a camada anterior do que ganhar tantos, ficar procurando tantos elétrons. Tá tudo bem? Ok, então, voltando aqui. Então, o cálcio, número atômico 2, grupo 2, 2 elétrons na camada de valência, a tendência dele é perder 2. Pessoal, se ele vai perder esses 2 elétrons, ele vai fazer 2 ligações, correto? Bom, o iodo, grupo 17. Grupo 17 é o grupo 7A, antigo 7A. Significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Quem tem 7 elétrons na camada de valência tende a fazer o quê? Ganhar 1 ou ter que perder 7? O que é mais fácil? Ganhar 1. Então, ganhar 1 elétron. Que tipo de ligação eu tenho aqui? Ora, se o cálcio quer perder e o iodo quer ganhar, que tipo de ligação? Ligação iônica. Um perde e o outro ganha. Tranquilinho? Bom, então vamos lá, pessoal. Como é que eu faço isso? O cálcio, então, tem quantos elétrons na última camada? 2 elétrons. E o iodo, claro não, iodo tem 7 elétrons. Tudo bem até aqui? Pessoal, vamos lá. Se o cálcio quer perder 2 e o iodo quer ganhar 1 só, é o lógico. Cálcio quer perder 2, iodo quer ganhar 1. Quantos elétrons eu posso transferir do cálcio para o iodo? Eu posso transferir apenas 1 elétron. E agora? Bom, o iodo que tinha 7 ficou com 8, está estável. Ele não quer mais elétrons. O cálcio queria perder 2, perdeu 1 só, resolveu a vida dele? Não resolveu. Então, o que acontece? Eu vou pegar mais um átomo de iodo. Ah, mas da onde que surge esse átomo de iodo? Pessoal, é assim, quando você faz uma ligação, você tem vários átomos de cálcio e vários átomos de iodo que vão se ligando a fim de adquirir estabilidade, certo? Então, lá eu tenho vários cálcios e vários iodos. Esse iodo aqui também quer ganhar 1 elétron. Então, esse cálcio que agora quer perder 1, porque 1 ele já transferiu, vai transferir o segundo elétron para o iodo. Observe, pessoal, que o cálcio queria perder 2. Perdeu 2, fez 2 ligações. O iodo queria ganhar 1, cada iodo fez uma ligaçãozinha só. Tranquilo? Essa é a fórmula eletrônica. Quero ir fórmula. Então, lá, o cálcio perdeu 2. Como é que eu represento perder 2? 2 mais. Certo? O iodo. O que o iodo fez? Ganhou 1. 1 menos. Tranquilinho? Olha o detalhe. Só que tem o seguinte. O iodo, eu precisei de quantos átomos dele? 2, né? Então, eu tenho que colocar um 2. Eu tenho 2 átomos de iodo. Cada iodo ganhou 1 elétron, certo? Ah, mas eu não posso fazer assim, ó. Ó, Ca
2 mais e 2 menos. Não posso? Claro que não, pessoal. Quando você faz assim, você está me dizendo que cada átomo de iodo ganhou 2 elétrons. Cada átomo de iodo, cada um átomo ganhou 2 elétrons? Não. Então, isso aqui está errado, por conta de estabilidade. Então, eu tenho 2 átomos de iodo, cada átomo de iodo ganhou 1 elétron. Tudo bem? Então, meu íon fórmula, ok? Quero minha fórmula mínima. Mamão com açúcar. O cálcio, 1 átomo de cálcio. E quantos átomos de iodo? 2. O 1 não precisa aparecer, portanto, vai ficar Ca2, minha fórmula mínima. Então, essa é a fórmula eletrônica. Esta aqui é o íon fórmula. Esta aqui é a minha fórmula mínima. Tranquilo? Ok, pessoal. Venha, 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 venha. Vamos fazer o outro letra D de dado. Que é a ligação do fósforo com o cloro, que é um halogênio. Olha agora a informação. O que eu recebi? O número atômico do fósforo. Se eu recebi o número atômico do fósforo, o que é que eu vou ter que fazer? Fazer a distribuição eletrônica, certo? Pessoal, olha na sua tabela. Qual que é o símbolo do fósforo? Então, lá, fósforo é o P. Faço a distribuição dos 15 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Quantos elétrons ele tem na última camada? A última camada é a camada 3 e ele tem... Opa, 3. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, mais 3, 15. Quantos elétrons ele tem na última camada, então? 5 elétrons. Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, o que ele vai tentar fazer, pessoal? É mais fácil ele perder 5 ou ganhar 3? Ganhar 3. Certinho? O cloro. O que tem o cloro? O cloro é um halogênio. Halogênio é a família 7A, grupo 17. Significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele vai querer ganhar 1. Tá tudo bem? Que tipo de ligação eu tenho nesse caso? Ora, se o fósforo quer ganhar 3 e o cloro quer ganhar 1, eu tenho uma ligação covalente, porque os dois querem ganhar. Com uma ligação covalente, ocorre um compartilhamento de elétrons, certo? Bom, pessoal, olha lá. O fósforo quer ganhar 3. Quantas ligações ele vai fazer? 3 ligações. O cloro quer ganhar 1. Quantas ligações? 1 ligação. Começa agora a analisar mais rapidinho, pessoal. Se o fósforo quer fazer 3 ligações e o hidrogênio quer fazer uma ligaçãozinha só, significa que eu vou precisar quantos átomos de fósforo e quantos de hidrogênio? Para cada um átomo de fósforo, eu vou precisar de 3 hidrogênios, certo? Bom, quando eu faço esse tipo de análise, eu já consigo mais ou menos organizar. Eu vou colocar lá o meu fósforo, que é representado por P, e os hidrogênios. Não se preocupe ainda, pessoal, com o posicionamento. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que esses átomos têm um posicionamento correto, a gente chama isso de geometria molecular. Mas espera um pouquinho, a gente já vai ver. Então, veja só, o fósforo, então, tem 5 elétrons na sua última camada. O hidrogênio, o cloro, desculpa-me, cloro, tem 7 elétrons na sua última camada. Volto a dizer, distribuímos aos pares. Por enquanto, a gente está trabalhando com 2 representações, mas lá mais para frente a gente representa de uma maneira só, certo? Vou dar uma deslocadinha aqui só para não ficar bagunçado. Tá tudo bem? Então, vamos lá. Como é uma ligação covalente, não tem uma transferência, sim um compartilhamento.
Então lá, fiz o primeiro compartilhamento, eu estabilizei o cloro, porque esse par de elétrons pertence aos dois. Então ele vem, estabiliza o cloro e vem para o fósforo. Para o fósforo não é suficiente, 5, 6 elétrons. O que ele faz? Faz a próxima ligação contra o cloro. Estabilizei o segundo cloro e faço a terceira ligação com o terceiro cloro. Tudo bem? Volto a dizer, estamos representando dessa maneira, pessoal, mas mais para frente a gente só desloca o par de elétrons. Só para você ter uma ideia, um gostinho do negócio. Lembra da eletronegatividade? Como é que varia a eletronegatividade na tabela periódica? Para a direita e para cima, sem os gases nobres, lembram? Pois é. Quem que é mais eletronegativo entre o fósforo e o cloro? Olha na sua tabela, quem está mais à direita superior? O cloro. Então, a representação é desse par de elétrons ficar mais próximo do cloro. Tendência em atrair elétrons. O cloro atrai mais os elétrons. Tudo bem? Bom, pessoal, essa aqui é a fórmula eletrônica. Quero a fórmula estrutural. Na estrutural, pessoal, eu vou representar a estrutura. Então, lá, as ligações. Volto a dizer, mais para frente a gente vai posicionar melhor esses átomos. Então, lá, uma ligação do fósforo com o cloro, uma ligação para outro cloro, outra ligação para outro cloro. Observe que o fósforo fez as 3 ligações que ele precisava e cada átomo de cloro fez uma ligaçãozinha só. Tudo bem? Essa é a fórmula estrutural. Fórmula molecular. Lembre, pessoal, o fósforo está mais à esquerda, o cloro está mais à direita. Então, o fósforo fica mais à esquerda, o cloro mais à direita. Quantos átomos de fósforo eu usei? Umzinho. Quantos átomos de cloro? 3 deles. Um precisa aparecer? Não precisa aparecer. Então, lá, está aqui minha fórmula molecular. Tudo bem? Então, lá, só para você lembrar, esta aqui é minha fórmula eletrônica. Aqui eu tenho a fórmula estrutural. Povo, escreva aqui, puxa lá, ligações, apresentam as ligações. Puxa aqui, apresentam os elétrons, certo? E aqui eu tenho a fórmula molecular. Sossegadinho até aqui? Vamos para os 2 últimos? Alumínio e oxigênio. Então, lá, alumínio, símbolo do alumínio, Al. Número atômico 13 significa que eu vou ter que fazer o quê? Distribuição eletrônica. Então, alumínio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Qual é a última camada do alumínio? Quantos elétrons ele tem? 3 elétrons. Se ele tem 3 elétrons na camada de valência, o que ele tende a fazer? É mais fácil para ele, olhe para a distribuição, perder os 3 elétrons e se estabilizar com a camada anterior ou ter que buscar 5? Perder 3. Então, a tendência dele é perder elétrons. Perder 3 elétrons. Olhe lá, se ele perde 3 elétrons, significa que ele vai fazer quantas ligações? 3 ligações. Até aqui tá tudo bem? O oxigênio, pessoal, quantos elétrons ele tem? 6 elétrons na camada de valência, o exercício já me deu, significa que ele vai querer fazer o quê? Perder 6 ou ganhar 2? Ganhar 2. Significa que o oxigênio vai fazer quantas ligações? 2 ligações. Então, olha lá, pessoal. O oxigênio, então, o alumínio perde 3, o oxigênio ganha 2. Que tipo de ligação eu tenho? Iônica. Então, ligação iônica. Tá, belezinha? Bom, agora já não tem um problema, né, pessoal? Eu tenho o alumínio que quer perder 3 elétrons e tenho o oxigênio que quer ganhar 2. Como é que eu faço nesses casos, pessoal? Bom, o alumínio tem 3 elétrons, olhe lá, pessoal.
E o oxigênio tem 6. Já pode cair. Quantos elétrons o alumínio pode transferir para o oxigênio? Ele pode transferir 2 elétrons. Olá, transferiu os 2. O alumínio se estabilizou? Não, porque ele quer perder 3, ele quer fazer 3 ligações, só fez 2. O oxigênio, que quer ganhar 2, ele se estabilizou? Sim, ele já fez as 2 que ele precisava, ele já recebeu os 2 elétrons. Como é que eu faço? Lembra que eu tenho vários alumínios e vários oxigênios. Eu pego o oxigênio, mais um deles. Ok, quantos elétrons eu tenho para transferir daquele alumínio para aquele oxigênio? Um elétronzinho só. Vixe, agora? Agora eu faço o quê? Preciso de mais quem? Mais um alumínio. Ah, não vai terminar nunca. Vai, espere só um pouquinho, já vai acabar. Olha lá, pessoal. Vou transferir quantos? Umzinho só. Tranquilo? Ah, tá, e agora? Agora eu preciso de mais o quê? Um oxigênio. Então lá, vou transferir o alumínio, os elétrons do alumínio para o oxigênio. Quantos elétrons o alumínio ainda tem para transferir? 2. E o oxigênio quer ganhar quantos? 2. Olha lá, acabou. Observe, pessoal, que cada alumínio fez 3 ligações. E cada oxigênio, olha lá, fez 2 ligações. Percebeu? Então lá, estabilizei meu composto, essa é a fórmula eletrônica. Como eu tenho ligação iônica, eu vou pensar no íon fórmula. Então vamos lá. O alumínio, quantos elétrons ele perdeu? 3. Portanto, 3 mais. O oxigênio recebeu o quê? 2 elétrons. 2 menos. Certinho até aqui? Ok. Só que tem o seguinte, quantos átomos de alumínio eu precisei? Precisei de 2 átomos de alumínio. Então, 2 átomos de alumínio, cada um deles perdeu 3. Quantos átomos de oxigênio? 3 átomos de oxigênio. Olha lá. 3 átomos de oxigênio, cada um deles ganhou 2. Tá tudo bem? Bom, pessoal, essa é a íon fórmula. Quero a fórmula mínima. Fórmula mínima, olha lá, Al. Quantos alumínios? 2. Vou fazer mais para baixo aqui. Al2. O3. Tá aqui minha fórmula mínima. Tudo bem? Então, fórmula eletrônica. Fórmula. Íon fórmula. Fórmula mínima. Certinho? Vamos para o último, pessoal? Tá cansado? Respira, vai tomar uma água, mas volta. Então lá, átomos de nitrogênio. Quero ligar átomos de nitrogênio. Nitrogênio, então, tem 5 elétrons na última camada. Quem tem 5 elétrons na última camada vai querer fazer o quê? Ganhar 3. Ora, pessoal, se eu tenho 2 átomos de nitrogênio, cada um tem 5 elétrons na última camada. Que tipo de ligação eu vou ter neste caso? Se os 2 querem ganhar 3, a ligação é covalente. Tranquilo? Olha lá. Quero ligar, então, esses 2 átomos. Se é uma ligação covalente, eles vão compartilhar elétrons. Fiz o primeiro compartilhamento. Estabilizei um dos 2? Não. Vou pegar outro átomo? Esse é o detalhe, pessoal. Eu só passo a pegar outro átomo quando um dos 2 não quiser mais fazer ligação. Ou seja, quando um deles já estiver estável, certo? Nesse caso, um dos 2 nitrogênios está estável? Não. Então, lá, continuo fazendo ligação aqui.
Faço a segunda ligação. Estabilizei nitrogênio? Não. O que vou ter que fazer? Uma terceira ligação. Quando eu faço as 3 ligações que o nitrogênio queria, eu estabilizo os dois. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque esse par de elétrons conta para os dois. Tá, beleza? Bom, essa aqui é a fórmula eletrônica. Quero a fórmula estrutural. Olhe para cá, pessoal. 2 átomos de nitrogênio. Quantas ligações entre eles? 2. Tudo bem? Aliás, 3 ligações. Essa aqui é a fórmula estrutural. Não mexa, não copie, preste atenção. Quero a fórmula molecular. Então, eu tenho nitrogênio, nitrogênio. Eu não deixo assim, né, pessoal? Eu tenho 2 átomos de nitrogênio, então N2. Certo? Essa aqui é minha fórmula molecular. Tudo bem? Não vamos embora ainda. Venha cá. Vamos agora fazer alguns ajustes, pessoal. A gente viu aqui uma aula densa, né, de ligações. A gente viu a diferença entre uma e outra, quando que é ligação iônica, quando é covalente. Como que a gente representa essas ligações. Quero fazer 3 ajustes, na verdade. O primeiro ajuste, pessoal, é que na fórmula eletrônica no íon fórmula, assim como a eletrônica da covalente e a fórmula estrutural, a posição dos elementos não diferencia muito. Não faz diferença. Agora, na fórmula mínima e na fórmula molecular, a posição dos elementos faz toda a diferença do mundo. É uma regra oficial, pessoal. Sempre na ligação iônica, quem perde o cátion, portanto, fica na frente. Então, sempre o positivo fica na frente e o negativo fica depois. Beleza? Então, lá, ó lá, ligação iônica, o cátion positivo na frente. Ó lá, positivo na frente, positivo na frente. Certo? Bom, na fórmula, venha, na fórmula molecular, a gente trabalha com a diferença de eletronegatividade. Direita, superior, sem ser os gases nobres. Pessoal, é a posição da tabela. Veja, quem que é mais eletronegativo entre o hidrogênio, que está aqui, olhe na sua tabela, e o cloro. O cloro é mais eletronegativo, então ele fica mais à direita, ele fica mais negativo, porque ele ganha os elétrons. A tendência dele é receber esses elétrons. Então lá o hidrogênio fica na frente, o cloro fica depois. Venha comigo. Entre o fósforo e o fósforo na minha tabela periódica, direita, superior, sem ser os gases nobres, o fósforo está aqui e o cloro está aqui. Olha lá, é a posição da tabela. O cloro é mais eletronegativo. Tranquilo? Bom, segundo ajuste, pessoal. Agora respira um pouquinho e olha com atenção. Eu posso ganhar tempo trabalhando com valência. Valência é a carga dele. Como que faz isso? Então, veja só. O sódio, puxa lá num cantinho, valência. O sódio, ele quer fazer o quê? Perder 1, mais 1. O cloro quer fazer o quê? Ganhar 1. Olá, cargas iguais, pessoal, não importa o sinal, eu posso cancelar. Então, eu vou chegar no NaCl. Eu chego direto na minha fórmula mínima. Então, se eu quiser a fórmula mínima, eu posso trabalhar com as cargas, certo? Olha aqui, venha. Cálcio e iodo, por valência, pelas cargas. Cálcio e iodo. O cálcio quis perder 2 mais, certo? O iodo quis ganhar 1 menos. Agora não são iguais. O que você faz? Olhe para cá, facinho. Passo invertido, sem o sinal. Esqueço do sinal. Vai ficar o quê? Ca1, ó lá, passou para cá, e 2. Como 1 não precisa aparecer, Ca e 2. Ó lá, eu chego direto na fórmula mínima, certo? Venha. Ligação iônica. Alumínio. Quis perder 3, por valência, pessoal.
Oxigênio quis ganhar 2. Não são iguais, passo invertido sem o sinal. Al2, O3. Olá, pessoal, direto, fórmula mínima. Tudo bem? Ah, mas se a ligação não for iônica, for covalente, tome um pouquinho mais de cuidado, pessoal. Dá para fazer da mesma forma, só que um pouco mais de cuidado, que é o cuidado justamente da posição dos elementos da tabela periódica. Veja que ninguém perde e ninguém ganha. Fica como se perdesse, como se ganhasse. Por quê? Então, olha só, por valência, posso fazer? Posso. Vamos fazer de uma forma mais simplificada aqui na ligação covalente. Depois você faz um ajuste lá quando a gente for trabalhar com o deslocamento desses elétrons. Então, lá, o hidrogênio e o cloro. O hidrogênio, que é o quê? Ganhar 1. Vou colocar aqui, pessoal. Não vou colocar, pessoal, sinal neste momento. Olha lá, o hidrogênio ganha 1, o cloro ganha 1. Cargas iguais, você corta. Portanto, HCl. Tudo bem? Aqui, no PCl3. Olha lá, por valência. Depois a gente ainda vai ajustar. O P quer ganhar 3, o cloro quer ganhar 1. Não são iguais, passo invertido, sem o sinal. P1Cl3. Beleza? Nitrogênio aqui, nitrogênio. Tranquilo? Então, fizemos 2 ajustes. Primeiro, posição na fórmula mínima e na fórmula molecular. Segundo ajuste, posso usar a valência. A gente usa muito porque ganha muito tempo. Observe que eu chego direto na fórmula mínima e na fórmula molecular. E o terceiro ajuste é o seguinte, pessoal. Sempre que eu tiver uma ligação entre átomos, e faz uma observação aí no seu caderno, a gente diz que é uma ligação simples. Sempre que eu fizer 2 ligações, eu tenho uma ligação dupla. E sempre que eu tiver 3 ligações, eu chamo de ligação tripla. Tudo bem? Então, lá, 3 informações importantes. Observe, pessoal, que aqui eu fiz 3 ligações do tipo simples, certo? Porque cada átomo fez uma ligação. Agora, aqui eu fiz uma ligação do tipo tripla, porque entre esses 2 átomos tiveram 3 ligações. Daí, cansaram? Sofreram? Pessoal, então lá, próxima aula a gente se encontra para falar mais um pouquinho. Próxima aula a gente fala de ligação metálica, beleza? Abraço para vocês, até!